Glória. Pessoal, então nós vamos começar a aula de hoje. Vamos começar com oração, agradecendo ao Senhor por mais essa aula, por mais esse dia. Senhor, nós te damos graça, te agradecemos por mais uma vez nós estamos aqui na tua presença. Estamos aqui reunidos para sermos edificados através da tua palavra. Que o teu Espírito nos ensine todas as coisas que necessitamos, Pai, para que possamos desenvolver um ministério abençoado, um ministério de sucesso, e que as bênçãos do Senhor, meu Pai, se estabeleçam sobre as nossas vidas, Pai. Quero te louvar, te agradecer por cada pessoa que está aqui nessa sala, neste momento, ou cada irmão ou cada irmã que vai entrar nessa aula assistindo ela offline. Todos, meu Pai, sejam envolvidos nessa unção, nessa atmosfera de bênção, e eu declaro que a vida de cada um, meu Pai, seja tocada pelo teu poder. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu passei para vocês aí o esboço de hoje, e eu vou contar, assim, o segredo desse esboço. Esse esboço, irmão, foi o seguinte: eu sentei para fazer a aula, né? Para fazer o esboço da aula, porque eu queria falar sobre a palavra de conhecimento, né? Que é popularmente conhecido como revelação. E no mesmo esboço, ou na mesma aula, falar também sobre a palavra de conhecimento, que são dois dons que está lá naquela lista dos 9, né? E quando eu me deparei com o entendimento, porque o meu pensamento é o seguinte: é chegar aqui e tentar trazer profundidade para vocês, que eu acho que o básico, o raso, você procura na internet, tem muita coisa, entendeu? Tem muitos arquivos, tem muitos estudos, né? Deve ter muita coisa aí. Então, eu falei, eu vou montar aqui um esboço bacana. Aí, irmãos, meu Deus do céu, surgiu tanta coisa, mas tanta coisa, que essa aula de hoje é apenas uma introdução para na próxima aula ou nas próximas a gente entrar de fato para falar nitidamente sobre os dons. E olha, hoje aqui nós vamos ver aqui o Quarteto Fantástico da Revelação. Tá? Eu apelidei desse jeito. O Quarteto Fantástico da Revelação. Porque são 4 dons que têm a ver com revelação, entendeu? Discernimento de espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e profecia. São 4 dons que, inclusive, um pode estar conectado com o outro, entendeu? Então, isso aqui é muito importante. Então, fazer essa introdução aqui, nós vamos falar dessa introdução aqui hoje, é de suma importância, porque vai servir para quando a gente for falar, literalmente, dos 4 dons, entendeu? Então, bora lá. Eu anotei aqui no esboço, aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, o seguinte: pelo Espírito Santo, ou pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Aí no esboço eu coloquei para vocês o que significa, no original, no grego, no caso, como é Novo Testamento, a palavra conhecimento e a palavra sabedoria. Então nós temos aqui a palavra sabedoria, que no grego significa Sofia, tá? Inclusive é o nome dado aí para as mulheres, né? Ô, Sofia! Então, é a palavra grega para sabedoria. Vem de Cefes, que significa claro. Então, sabedoria é clareza ou inteligência. Sofia é a raiz do termo em inglês para a palavra sofisticado ou filosofia, que significa arte de usar
à sabedoria. Afeição pela sabedoria. Temos também aqui a palavra grega sophos. E sophos já está falando, né? Sophos é o sábio, é o inteligente, ok? É o erudito, o cultivado, aquela pessoa culta, né? O habilidoso, o inteligente. Então, a palavra significa tudo isso. E já a gente começa a colocar ela dentro do entendimento espiritual, tá? Mas antes disso, vamos ver também o que significa a palavra conhecimento. Então, o texto diz o seguinte: a um é dado a palavra de sabedoria. Você acabou de ver aí o que significa sabedoria. E a Bíblia diz: e outro, pelo mesmo Espírito, é dado a palavra de conhecimento. É a palavra gnosis, tá? Inclusive, aí eu coloquei no esboço também. Deu origem à palavra gnosticismo. O gnosticismo é o culto à sabedoria, ao conhecimento, ao oculto, essas sabedorias ocultas, né? Mas gnosis é um substantivo feminino derivado de gnoscos, conhecer de uma forma experimental. É um conhecimento baseado numa experiência, tá? E isso fala muito sobre o dom. Aí você pensa, que experiência é essa? Se estamos falando de um dom espiritual, é um conhecimento devido a uma experiência espiritual que você teve, que você está tendo ou que você terá, né? Significa também conhecimento funcional. Significa o conhecimento funcional obtido da experiência de primeira mão, ou seja, uma experiência pessoal. Conectando a teoria a uma aplicação. Então, eu tenho uma experiência pessoal, eu tenho uma experiência funcional, e aquela experiência que eu tive me deu o quê? Um conhecimento. Sei lá, posso usar aqui uma analogia do seguinte: eu estava criando uma música, compondo uma letra, e aí no meio dessa composição minha, no trajeto da composição, eu tive o quê? Uma ideia, eu tive um conhecimento que me foi revelado, e eu então passei nessa composição, nessa letra minha, este conhecimento que eu obtive. E aí o final da música, né? Ou seja, quando a música já está pronta, que as pessoas vão ouvir, ali está materializado um conhecimento que eu recebi, que eu desenvolvi, pela uma experiência que eu tive no momento que eu estava compondo aquela letra ou desenvolvendo aquela música. Então, essa palavra conhecimento tem a ver com isso. É um conhecimento por causa de uma experiência que eu tive. Certo? Tem mais aqui. Gnosis também significa um conhecimento aplicado, é tão precioso e confiável quando o relacionamento do qual deriva. Por exemplo, os gnósticos vangloriam-se do seu conhecimento aplicado, adquirido através das suas experiências espirituais pessoais. Isto é algo desastroso, né? Porque aqui está algo desastroso, por quê? Porque está ali, aqui no ato do gnóstico, né? Que pratica o gnosticismo, ele se vangloria da sabedoria que ele recebeu do mundo oculto, do mundo espiritual, através de nova era, de feitiçaria, sei lá, de manipulação da alma. Então, por isso que no comentário da Concordância Strongs, fala sobre isso, né? Que é algo desastroso. Gnosticismo é literalmente o culto baseado no conhecimento especial e pessoal. Gnosticismo é o que é uma cegueira do homem, entendeu? É o homem criar uma máquina e falar, não, aqui eu estou fazendo culto porque eu sou muito sábio, então aqui é o culto à minha inteligência.
é o culto à minha inteligência. Então, o gnosticismo é isso. Hoje, nos dias de hoje, sempre foi assim. Então, o homem ele tem esse problema. Dito isso, bora lá. Ó, eu anotei aí. Discernimento de espíritos, profecia, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. São os dons, né? Esqueci de botar aqui no esboço, mas depois você corrige aqui. Eu estou com o meu aberto aqui, já corrigi, que eu esqueci a palavra. São dons de revelações. São os 4 dons de revelação do pacote dos 9 dons espirituais manifestacionais, tá? Então lembre-se disso quando você for classificar essa categoria dos 9 dons espirituais, porque tem gente que diz assim, só existe 9 dons espirituais. Não, irmãos. Os 5 ministérios também são espirituais, são dons e são espirituais também, tá? Que você recebe da parte de Deus. Então, lá também são dons. Mas ali são dons espirituais ministeriais. Efésios capítulo 4. Certo? Aí, por que a aula de hoje é uma introdução? Porque esses 4 dons, eles vão falar de uma sabedoria que não vem do homem. Que não provém do homem. Que não é gerado por vontade própria. Entendeu? Por exemplo, antes de entrar aqui no texto, palavra de conhecimento, que é a famosa revelação. Eu olho para uma pessoa, ou eu oro por uma pessoa, não sei, eu me exponho a uma concentração, a uma meditação, para ouvir ou ver o que Deus quer falar acerca de uma pessoa. Então, eu coloco a minha mente para me conectar a Deus, para saber o que Deus quer falar. Se ele vai falar e eu vou ouvir, se ele vai falar ou vai criar um quadro mental, ou a minha imaginação vai ser inundada por quadros mentais, por uma visão, ou eu vou ter uma experiência de arrebatamento, de sair do corpo e ir para um lugar, viajar. E inclusive essas experiências também de arrebatamento, elas acontecem tanto quando arrebata os sentidos e você cai, acabou, fica ali horas e horas, quem olha diz, morreu, foi, isso. Mas também há experiências de arrebatamentos conscientes, entendeu? Da qual você entra no mundo espiritual e está aqui consciente, tá vendo tudo que está acontecendo no mundo espiritual, mas você não perdeu a sua consciência. Então, existem esses 2 tipos de arrebatamentos, tá? E mais para frente a gente fala sobre isso. Mas então, tudo isso que eu estou falando para você não é algo que eu produzo. E sabe qual que é a crise das pessoas? A crise das pessoas é: ora e vê o que Deus fala acerca de mim. Como se a gente, ok? Como se a gente fosse obrigado, ou como se nós obrigássemos Deus. Você está entendendo? Então tem gente assim. E aí, o que acontece? As pessoas acham que é dessa forma, que a gente é que não quer revelar, que a gente é que não quer produzir esta revelação, mas não é assim. Todos esses dons, o discernimento do Espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e a profecia, são dons que vão falar de coisas que vão ser reveladas. São dons que vão transmitir uma sabedoria, uma conexão que vem totalmente de Deus. Inclusive, a crise das pessoas, dos profetas, é diferenciar, inclusive eu vou abrir aí depois para você já perguntar,
O que faz a diferença? O que é a minha imaginação com a minha cabeça de pudim e uma visão, uma revelação? Qual é a diferença? Eu vou fazer o seguinte: se algum de vocês aí, tem quantas pessoas? 9. Se algum de vocês aí tiver coragem, abra o microfone e fale o que você acha. Qual é a diferença entre uma revelação ou aquilo ser algo da tua cabeça? Tem alguém que tem coragem de falar aí? Acho que a diferença é até a forma de você, do entendimento que você consegue passar pela pessoa, né? Porque eu acho que a revelação você passa de uma forma diferente, numa forma que você não está em si. E já algo da sua cabeça você vai passar algo que você acha, algo que tem um entendimento diferente. Mas a questão, Felipe, é saber como que a gente diferencia. Se aquilo é só um pensamento meu ou se é Deus que está me falando, me mostrando. É isso que eu quero saber. Aí é complicado. E aí, gente? Mais alguém? Graças a Deus, pastor Marcelo. Mais, Marcelo. É, assim, eu falo de, assim, quero retratar, assim, uma experiência comigo mesmo, entendeu? Quase sempre, todas as vezes que acontece isso, nunca é algo que, como diz assim, que eu estou ligado, é algo que, tipo assim, quando vem eu já tenho a percepção no meu próprio espírito que aquilo é de Deus, né? E Uhum. nunca está ligado às minhas emoções, sempre está bem separada, no mesmo momento que acontece bem separada, eu já sei que aquilo que é de Deus, é da parte de Deus. Amém. Mais alguém? Tem coragem aí de falar? Bora, gente. Perguntem, falem. Graça e paz. Graça e paz, fale. Eu já tive vários, assim, de momentos de ouvir, né? De ouvir. Uma das experiências que eu tive, que até hoje eu não esqueço, porque eu acredito que eu fui até punida por isso, por ficar um bom tempo sem ter de novo, né? Muitos anos atrás, de ouvir o Espírito falar comigo para me falar algo para a pessoa. E por 3 vezes, né? Na terceira vez ele falou com mais intensidade, com mais autoridade, e eu me segurei, eu falei, não, não vou falar, porque ele disse que não acredita nesse negócio que Deus te manda lá falar, né? Te manda lá levar a mensagem, né? Eu tinha ouvido a pessoa anterior, numa sexta-feira antes, falar sobre isso, né? Então eu falei, eu não vou falar, porque não, se ele não acredita, né? Entendi, Eu não vou entendi. falar. Mas Então o que não eu quero era, saber, o que eu quero saber é como que você diferencia o que então é de não, Deus e o que não é. É sim, isso. é isso. Essa é a pergunta que vale 1 milhão para quem está querendo buscar esse dom, entendeu? Testifica no seu espírito, né? O próprio espírito testifica no seu espírito que é algo de Deus e é algo que é fruto da sua imaginação, que é fruto do seu pensamento, né? Certo. Bem claro Mais isso. alguém? Mais, pode completa, Marcelene. Não, é isso mesmo. Tá. Mais alguém antes de eu falar? Eu acho, a graça e paz, apóstolo, Graça e paz, Sonélia. eu Diga. acho complicado, viu? É, Eu acho complicado discernir, e eu peço ao Senhor todos os dias nas minhas orações para que Ele me dê discernimento de espírito. Porque a gente, às vezes a gente fica meio, será que eu estou imaginando isso ou é coisa de Deus? É complicado. uhum. Mais alguém, gente? Vou falar, então. Tá. Pois bem, das respostas de vocês, a melhor foi a do Marcelo, tá? É porque é algo, gente, que você não está pensando. Uma resposta fácil é isso, é algo que você não está pensando.
É algo que surgiu na tua mente como um pensamento, como uma ideia, como palavras, que você viu que aquilo não estava sendo produzido, ou você não tinha capacidade de produzir aquilo, entendeu? É como um sonho, por isso que os sonhos também são revelações. Você consegue, irmão, irmã, produzir um sonho? Não, hoje eu quero sonhar com isso, isso, aquilo, outro. Não tem como. Não tem como a gente programar para sonhar. O sonho, ele simplesmente acontece. A revelação, a palavra de conhecimento, ela é assim, ela simplesmente acontece. E eu estou falando isso, e isso serve para os 4 dons, entendeu? Porque esses 4 dons de revelação, que eu estou usando essa expressão, né? Esses 4 dons, é isso daqui. É isso daqui que eu estou falando. São coisas que não podem ser produzidas por você. Não é que você quer, é que se produz, o Espírito Santo produz aquilo, aquela informação vem no teu espírito. E saber diferenciar é uma escola que você vai passando com você e o Espírito Santo, entendeu? Então você, ao usar essas ferramentas, você vai descobrindo, e aí chega um ponto de um caminho de excelência, como o apóstolo Paulo diz, buscai com zelos os dons e achará um caminho de excelência. Então, você vai pegando o jeito, você vai se autodesenvolvendo, e vai chegar a um nível que você não vai ter mais dúvidas, porque você já sabe como que Deus está trabalhando através de você. Então, de uma forma bem rasa, bem simples para responder é isso. É um sentimento que eu não senti. Inclusive, os sentimentos têm a ver com o discernimento do Espírito. É uma sensação que eu não senti. São pensamentos e ideias e coisas que vieram na minha cabeça que não foi produzida por mim. Ou até mesmo tem gente que ouve voz, né, nitidamente, ou tem uma visão, se abre uma visão, mas tudo algo que eu não, em sã consciência, que eu não poderia criar. Mas a ideia é, como que eu vou saber se aquilo é de Deus ou se ainda é minha imaginação? Provando, manifestando. Como a irmã Marcelene estava falando, que 3 vezes o Espírito Santo compeliu ela para ela falar. Como é que eu recebo a testificação que aquilo é de Deus mesmo? Quando eu comunico com essa pessoa. Quando eu falo o que eu estou vendo e a pessoa recebe a testificação. Não, é exatamente isso que eu estou passando, é exatamente isso que aconteceu ou que está acontecendo, né? E tem também profecias e visões e revelações de coisas futuras, que daí a pessoa, aí é que vai gerar incredulidade na pessoa, entendeu? Livramentos. Ó, Deus está me mostrando aqui um livramento que vai acontecer isso e isso com você. Normalmente são coisas do Espírito mesmo, mas que muitos tendem a não acreditar porque está no futuro. É diferente de algo que você revela agora. A pessoa está passando agora ou aconteceu já. Então, tem isso. Marcelene, quer perguntar? Clicou aí na mãozinha? Sim, sim. Não, eu queria perguntar para o senhor uma experiência que eu tive há uns anos atrás, se isso foi uma revelação, porque foi muito, muito real, muito claro aquilo lá. Alguns anos atrás, eu nem era casada, nem pensava em me casar, né? A minha irmã, eu morava sozinha, a minha irmã veio passar uns dias comigo, e eu botei ela dormir na minha cama e coloquei um colchão no chão na sala para mim, porque ela estava com as crianças dela, e eu não estava dormindo, mas eu estava com o olho fechado ali, forçando para mim, né, para o sono vir e dormir. E num determinado momento eu fiquei paradinha ali, quietinha, assim, olhando para o teto, assim, com o olho fechado, Uhum. e eu saí do meu corpo, não estava dormindo, mas aí, quando começou a acontecer isso, eu não conseguia abrir os olhos, né? E por debaixo da porta, porque meu colchão estava bem de frente à porta da sala, vinha demônios em forma de fumaça, eu via as garras deles assim,
e eles tentavam me enforcar e tentavam me puxar, falando, eu ouvia eles falando uma voz tenebrosa que queria me matar. E aí eu levantei, no que eu levantei, eu vi o meu corpo no chão, ali no colchão, e eu, ao mesmo tempo, de pé ali, sabe, um vento cortante, gelado, assim, que entrava e saía por mim, assim, foi apavorante. E eu fui para o lado do quarto para chamar minha irmã, para ver se ela me balançava ali, eu voltava para o meu corpo, alguma coisa assim parecida. Mas quando eu fui tocar na porta, assim, a minha mão passou direto, e eu vendo ali o meu corpo no chão. Quando eu consegui olhar para dentro do quarto, onde ela estava deitada, aqueles mesmos espíritos entravam e saíam, assim, com uma intimidade muito grande com ela, entendeu? Entrava nela e saía. E eu ouvi uma voz estrondosa pedindo para que eu voltasse para o meu corpo. Aí eu fiquei pensando assim, como é que eu vou voltar? Como é que eu vou voltar para o meu corpo agora? Né? E aqueles espíritos ali entravam por debaixo da porta e eu clamava o sangue de Jesus, eles me largavam, iam de novo. E eu sei que eu encostei e cheguei perto do meu corpo assim, como se fosse um imã, e me puxou para dentro de novo. Eu dei aquele solavanco assim e sentei. Pensa no pavor. Isso foi uma revelação? Foi um arrebatamento de espírito? Não, aí foi um arrebatamento de espírito. E, pessoal, o arrebatamento de espírito, ele também é uma revelação, entendeu? Porque Deus vai te mostrar coisas no arrebatamento que você jamais iria saber se não acontecesse aquilo, entendeu? Provavelmente, quando a gente for entrar mesmo para falar dos dons, hoje é só a introdução, que eu for falar de arrebatamento de espírito, usando o entendimento da revelação, você vê que o profeta Eliseu, os magos lá do rei da Síria, eles falaram, ó, o rei chegou e falou, como que eles sabem que o meu acampamento está em tal lugar? Porque era assim, Israel estava fugindo desse rei, montando acampamento, desmonta, monta e desmonta, monta e desmonta, e esse outro rei inimigo atrás. E aí, todas as vezes que esse rei ia cercar Israel para matar, para destruir, para acabar com todo mundo, o profeta chegava e falava, olha, sai daqui porque o rei inimigo vai passar bem aqui. Vai para outro lugar. Aí toda vez ele escapava. Aí esse rei chamou os magos dele, os servos dele, e perguntou como que o povo estava descobrindo, entendeu? Aí os servos dele lá disseram assim, não, é porque lá tem um profeta chamado Eliseu. E tudo que o Senhor fala na tua câmara, ou seja, no teu quarto, todos os planos e os projetos, as estratégias, ele vê. E o que é isso, ele vê? Aí o texto vai dizer que ele era levado, entendeu? Ele entrava, o espírito do profeta saía e entrava dentro do quarto do cara. Então ele via, era um arrebatamento de espírito consciente. Então o profeta via tudo que aqui o rei fazia, os planos, os projetos, assim, uma coisa bem, bem louca, bem nítida. Ou seja, isso também é uma revelação, entendeu? É um arrebatamento de espírito consciente, se encaixa dentro desse entendimento de revelação. Então, o que a senhora teve foi uma experiência de arrebatamento de espírito, como eu estou dizendo, que também é uma revelação. Pessoal, então, eu acho que vocês estão conseguindo entender, nessa introdução, que existem segredos, códigos, informações e revelações espirituais que são passadas do Espírito de Deus para o teu espírito. E essa informação que o teu espírito capta, a tua mente é que vai traduzir ela em forma de uma imaginação, de um pensamento, de um sentimento, de uma vontade. E é isso a gente fala mais um pouco na frente. Olha, no esboço eu coloquei aí uma passagem bíblica que é muito interessante. Quem tem a chave, abre a porta. Porque nesse texto aqui nós vamos falar sobre uma chave chamada chave de sabedoria, ou chave de conhecimento, ok? E o texto é de Lucas capítulo 15,
a partir do versículo 45, que diz o seguinte, e essa tradução que eu vou ler é a King James atualizada, tá bom? Diz assim, ó: então um dos advogados da lei advertiu Jesus. Na Bíblia João Almeida, normalmente é traduzido como mestres da lei, entendeu? Ou doutores da lei. Mas a tradução mais correta não é mestre, não, tá? A tradução mais correta, próxima ao original, é essa palavra que a King James já deixa aí bem claro, advogados, tá? E advogado, dentro do entendimento do Antigo Testamento e até do Novo também, para nós aqui nos dias de hoje, advogado é quem defende uma causa, né? Mas na ideia deles, e também é isso também, né? Mas na ideia deles era uma pessoa que era dotada das leis, entendeu? E o advogado não é também conhecedor das leis? Tem que ser, né? Mas no entendimento de hoje, o advogado ele tem as leis para ajudar alguém, para defender a causa de alguém, né? Mas naquela época não. Naquela época também pode ser usado assim. Mas no entendimento geral, um advogado da lei era aquele cara que tinha o conhecimento da lei. Então, os advogados da lei advertiu Jesus, dizendo o seguinte: mestre, quando dizes estas palavras, também nos ofende a nós outros. Todavia, ele afirmou, ele quem? Jesus. Ai de vós também, advogados da lei, porque sobrecarregais as pessoas com fardos dificilmente podem carregar. Fardos que dificilmente podem carregar. No entanto, vós mesmos não levantai um só dedo para ajudar. Ai de vós, porque edificai os túmulos dos profetas, sendo que foram os vossos próprios antepassados que os assassinaram. Meu Deus. Assim, sois testemunhas e aprovais com complexidade estas obras dos vossos antepassados. Porquanto eles mataram os profetas, e vós lhe edificai os túmulos. 49. Por isso também Deus advertiu em sua sabedoria. Você vê aí que no esboço, eu grifei, coloquei em negrito e ainda grifei de amarelo aí. Deus advertiu em sua sabedoria. Ou seja, existe... Eu tenho aqui, ó, que eu uso na câmera. Isso aqui é um cartão de memória, tá? É um cartão de memória, 64 gigas. Quando eu coloco esse cartão de memória no computador, irmãos, todas as informações dele vai para o computador, né? Tem o tal do pendrive também. Então existe, eu vou usar essa linguagem figurada, existe pendrives e cartões de memória que Deus conecta ao teu espírito para você receber aquelas informações, tá? Por exemplo, a internet são sinais que carregam informação. Então, o aparelho que capta esse sinal recebe essa informação que está sendo transmitida. O nosso espírito é do mesmo jeito, entendeu? Existe uma onda, existe um sinal que o nosso espírito se conecta ao Espírito Santo de Deus e a gente recebe esse download, né? Recebe esse download é baixar, tá? Essas informações. Então,
Isso acontece porque existe uma sabedoria de Deus. É como se fosse um pendrive que eu tenho que me conectar a ele. Um cartão de memória que eu me conecto a ele e extraio essas revelações. Então, olha o que Jesus vai dizer aqui. Por isso também advertiu a sabedoria de Deus. O que é a sabedoria de Deus? É esse pendrive. Entendeu? É o próprio Deus falando de informações espirituais. E aí você vê que eu grifei também de azul, porque o que a sabedoria de Deus vai dizer? Eu vos enviarei profetas e apóstolos, dos quais assassinarão alguns e a outros perseguirão. Jesus ele está falando para o futuro, porque ele já tinha ali apóstolos. Ele já tinha os apóstolos ali quando ele fala isso daqui. Mas ele está falando assim, ó, a sabedoria de Deus é quem está dizendo. Eu me conectei a essa informação e eu fiz o download dessa informação e estou passando para vocês. Que vocês, advogados da lei, que ficam aí enfeitando o túmulo dos profetas e dizendo, os profetas é os nossos mentores, é as pessoas das quais a gente prega, a gente fala, né? Tipo assim, endeusando, mas foi vocês que mataram. E eu estou dizendo, debaixo desse download que eu recebi, eu estou falando da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus está dizendo que profetas e apóstolos eu vos enviarei, e vocês vão assassinar uns e vão perseguir os outros. Quem é que persegue profeta e quem é que persegue apóstolo, irmão? Veementemente. Não é o crentezinho da igreja local que às vezes não sabe nem o que é profeta ou apóstolo. Quem persegue, e a fim até de matar, e hoje talvez não se mata literalmente, mas se mata a reputação, ainda mais com a internet hoje, né? Ao assassinato de reputação, é outros pastores, doutores, teólogos, entendeu? Que são esses advogados aqui que Jesus está dizendo. Versículo 50. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o início do mundo. Desde o sangue de Abel ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos asseguro, contas de tudo, isso deverão ser prestadas a esta geração. Versículo 52, onde que eu quero chegar. Ai de vós, advogados da lei, porque vós apropriartes, olha aqui, ó, apropriartes da chave do conhecimento. Contudo, vós mesmo não entrardes e nem permitistes que entrassem aqueles que estavam prestes a entrar. Ele está dizendo de um acesso à sabedoria, de um acesso a esse download, a esse cartão de memória do céu. Jesus está dizendo, ó, vocês advogados, acessaram essas informações. E tem pessoas pertinho de chegar, de acessar essas informações, e vocês não deixam eles acessarem, entrarem, fazer o download. Vocês mesmo não querem mais essas informações, vocês não entram no reino, na dimensão do Espírito, vocês sabem, vocês tomaram as chaves, mas não entram na porta, e nem deixa quem quer entrar na porta entrar. Então, palavra de efeito para essa aula. Eu quero acessar portas espirituais, eu tenho que ter as chaves. Anota aí, coloque isso na tua cabeça. Eu quero acessar as portas do reino.
eu tenho que ter a chave. Aqui Jesus está falando que eles se apropriaram de uma chave chamada chave do conhecimento. Eu estou falando que essa aula aqui é uma introdução para os outros dons, entendeu? Para a gente falar dos dons. Porque esses 4 dons, vou dizer de novo, profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento do Espírito, é acessar esse pendrive, é acessar esse cartão de memória. E a chave para abrir essa porta e eu entrar nessa dimensão de unção, de dons espirituais, é o conhecimento. Conhecimento da qual esses homens, eles tomaram. Mas antes da gente falar dessa palavra, eles tomaram essa chave, olha o nome não, olha a palavra grega para advogados aí. Nomikos, tá? Especialista na lei judaica, um antigo advogado judeu, ou seja, um advogado das escrituras, especializado na interpretação do Antigo Testamento e na aplicação dos ensinamentos rabínicos, ou rabinos, né? Na verdade, que é rabínicos, estabelecidos. Nomikos implica em alguém que ainda é mais versado no direito, é um tipo de escriba, né? Esdra teria sido considerado um desses caras. Então, quando a Bíblia fala dos escribas e dos doutores da lei, é eles. Eles são esses caras, nomicos, entendeu? Porque eles têm a informação, eles têm o pendrive, tá? Eles têm um acesso à informação que já foi revelada. Porém, é isso que a gente vai falar nas outras aulas. Mas aqui eu já deixo uma introdução. O diferencial aqui, eu tenho a Bíblia, irmão. Eu tenho a Bíblia. Aqui tem muitas revelações, entendeu? Só que são revelações já estabelecidas. Então aqui é um pendrive, essa Bíblia é um pendrive, é um cartão de memória. Aqui as informações já estão estabelecidas, entendeu? Mas existe revelações pessoais, individuais, existe um desdobramento dessas informações aqui. O que aqueles advogados da lei, eles não conseguiam acessar, era o que estava além daqui, ó. Era o desdobramento daqui, ó. Era a continuação disso daqui. Eles tinham o conhecimento, eles tinham a chave do conhecimento, mas eles não conseguiam acessar, de fato, as revelações, por causa que eles mesmos manipulavam a situação. Manipulava eles, manipulava a informação, manipulavam tudo. Então, Jesus está brigando com eles por causa disso, entendeu? Essa palavra nomikos também era um termo usado para, antigamente, naquela época, como um jurista, alguém especializado no direito secular, né? Aí eu anotei aqui no esboço, era quem determinava sentenças. Olha que isso daqui é forte, entendeu? Que determinava sentença na vida de pessoas. Aí eu coloquei só um exemplo, mas só de falar você vai lembrar um monte, né? Lucas capítulo 8, a mulher que foi pega no ato do adultério. Aí eu coloquei um versículo só aí, ó. Que eles chegaram e apresentaram a mulher e disseram assim, ó. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Então, eles tinham a chave do conhecimento, mas não acessavam o mundo espiritual, mas não acessavam o desdobramento, a continuidade. Pelo contrário, eles usavam essa chave do conhecimento para fechar a porta. Não, tu não vai entrar. Aqui é só eu que sei. Quando alguém chegava, então, com conhecimento, eu estou descobrindo isso. Aí o cara já fechava a porta. Não, 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 não. Não é isso, não. Isso acontece até hoje, irmãos.
em um monte de igrejas aí, que os pastores têm medo dos crentes ficar inteligente, entendeu? E eles começaram a descobrir coisas espirituais da Bíblia. E aí eles perderem o controle. Ó, é o povo que tem a chave. Tem a chave. Eles abrem e fecham. Não, tu não entra. Tu não vai ter acesso a isso, entendeu? Mas o nosso ministério, a Igreja Cavode, é o contrário, irmão. Porque eu sei que quanto mais os obreiros e as pessoas tiverem conhecimento, mais vai ser melhor, porque eu vou ter menos trabalho, eu vou trabalhar menos. Porque se as pessoas têm informações e acesso ao mundo espiritual, se a gente abre essa porta para a pessoa, entra, pessoal, olha que revelação tremenda, olha aqui que Deus pode fazer, Deus pode curar, Deus pode libertar, eu vou lhe ensinar aqui, eu vou abrir a porta para tu. É lógico que tu que vai decidir entrar. Quer entrar? Ai, não quero, então fica doente. Aqui está aqui, ó, o conhecimento, eu tenho aqui uma chave que abre a porta da prosperidade. Quer entrar? Ai, não quero, então fica na miséria. Mas aí alguém vai falar, não, eu quero entrar nessa porta de cura, eu quero entrar nessa porta de prosperidade. Bora, me ajuda. A Igreja Cavode tem que ser essa igreja, que detém esse conhecimento, que tem essa chave, só que ela não faz como os advogados da lei aqui antigamente fecha. Não, aqui é só nós que tem. Não, só nós que tem. Mais ninguém. Entendeu? Então, nós não somos esse ministério. Há de saber que eu tenho quase 300 pregações no YouTube e informações bacanas como essas aqui, profundas, entendeu? E está disponível para qualquer um acessar. Mas tem muitos lugares, tem muitas igrejas que pregações mais profundas e coisas mais inteligentes eles não querem passar para as pessoas, entendeu? Para as pessoas viverem na escravidão da ignorância, tá? Olha, estes dons, ou seja, o quarteto fantástico dos dons, nos fazem serem esses nomicos, só que espirituais. Ou seja, esses advogados espirituais. Olha onde que eu quero chegar. Jesus está falando, ai de vocês, advogados da lei. E eu agora estou aqui apresentando que nós também, que temos a chave do conhecimento, também podemos ser um advogado que dá sentença. Só que a nossa sentença é para bênção, é para vitória, é para libertação, é para prosperidade. Não como aqueles caras que estavam com a chave, mas deixava a porta fechada. Ninguém acessava. Nós somos o contrário. Quem entende sobre esses 4 dons, ele tem essa chave. Essa chave que vai abrir oportunidades para as pessoas, essa chave que vai abrir a mente das pessoas, essa chave que vai abrir um mundo de probabilidades para essa pessoa viver, essa chave que vai tirar as pessoas dos cativeiros espirituais, destrancar e trazer libertação. Então, esses 4 dons envolvem-se com essa chave do conhecimento. Ó, eu anotei aí Por isso que eu não quis já aprofundar hoje nos próprios dons. Eu queria fazer essa introdução, porque essa introdução aqui é de suma importância. Nomicos espirituais, ou seja, advogados espirituais, são os que recebem. Eu vou lendo aqui, vou corrigir no esboço, que eu vou escrevendo e às vezes não leio, o que vai na cabeça eu vou. São os que recebem e guardam as revelações destes dons e os usam para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, usam como ferramentas de edificar pessoas, edificar no sentido de construir, de crescer. Lembra da aula passada, né, das línguas estranhas? Crescer, aumentar. Então, usam para dar sentenças ou para sentenciar obras malignas de demônios, no sentido de destruir, de desfazer na vida das pessoas. Seja, heresias
ou falsos ensinamentos, ou até mesmo obras de bruxaria e pecados. O segredo está, irmão, em quem tem essa chave do conhecimento. Porque ele abre a porta para que as pessoas entrem, mas ele abre a porta também para que o mal saia. Isso é extraordinário. Aí vocês percebem que eu amo a palavra de Deus, por isso que desejo que os obreiros da Igreja Cavode sejam dedicados ao entendimento bíblico, ao entendimento aprofundado. Então a gente não pode ser obreiros ou pregadores que estão falando só coisinhas simples, boba. Não. É gente de capacidade. E vocês podem perceber que as minhas pregações, olha, eu tenho ouvido falar aonde que eu vou, qualquer lugar. Eu sou conhecido como o pastor que prega mensagens profundas e até o mais leigo entende. Até a pessoa que diz, eu não sei nada de Bíblia, eu entendi. Por quê? Porque eu tento trazer isso para uma linguagem popular, uma linguagem comum, explicando miudinho por miudinho, coisa com coisa, entendeu? Para alguns se torna um pouco maçante, um pouco... Mas é como você vai dar comida para um bebê. Tem que ser de pouquinho, espera ele comer, mais um pouquinho, aí, né? Para ele não engasgar e tudo de uma vez. Não é que nem um adulto que vai pegar o X-tudo e vai comer em 5 minutos. O adulto, quem já está maduro, meu filho, ele fala, bora. Tô com fome, bora. Comer rápido. Não. Esse não é o nosso propósito. Esses 4 dons, o quarteto fantástico da revelação, está ligado diretamente com essa chave do conhecimento. Então, o nosso propósito com esse dom é ser esses monicos, nomicos, né? Nomicos espirituais. Ó, o conhecimento dos nomicos espirituais devem ter base bíblica. Ou seja, é um conhecimento, as revelações, seja ela de discernimento do espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e até profecia, dentro do entendimento da Igreja Cavode, dentro dessa doutrina dos dons para a Igreja Cavode, tem que ser tudo baseado na palavra de Deus. Ou seja, no pendrive que já está revelado. É só você ler e pegar essas informações aqui. Então, olha o que eu anotei aí para vocês. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 até o 21. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atentos, como uma luz que ilumina no lugar escuro. Palavra dos profetas. O que representa a palavra dos profetas, irmãos? Eu vou dizer para você que a palavra dos profetas, ok? É essa chave. Que agora está sendo usado aqui uma luz que clareia no escuro. Aqui nós temos uma outra analogia agora. É uma luz que você acende num lugar escuro. É a mesma coisa, entendeu? Mas a palavra dos profetas é como uma luz que ilumina em lugar escuro. Até que o dia amanheça. O que é até o dia amanheça, irmão? Que não precisa mais de luz dos profetas. Porque o milagre já aconteceu. A libertação já aconteceu. A pessoa já prosperou. Mas até isso acontecer, a nossa palavra, a nossa pregação, o nosso direcionamento, os nossos estudos tem que ser essa luz
até que o sol da justiça brilha e amanheça na vida dessa pessoa. Então, a igreja Kavod tem que ser esta luz. Aí ele completa dizendo, e a estrela d'alva apareça em vossos corações. A estrela d'alva é o sol que vai brilhar, que vai radiar nos corações. Ó, sabendo primeiramente isto, o quê? Que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, que é o que nós estávamos falando, que eu falei no começo da aula. Entendeu? Que não é algo que nasce no meu coração, não é algo que eu quero pensar, não. Eu vou pensar aqui em que essa mulher vai ser curada. Poxa, aí eu vou lá com o pensamento que eu gerei, que essa mulher vai ser curada, e na hora lá eu falo, olha, Deus me mostrou. Não, não foi Deus, foi eu que imaginei que a senhora seria curada. Há uma diferença enorme entre o meu pensamento, o que eu achei, do que o que foi revelado para mim. Então, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Ora que por mim me revela aqui, como? Se Deus não me deu essa informação. Até aquele pastor da revelação forte aí, esqueci o nome dele, Sally, esses dias estava assistindo um vídeo dele, né? Ele falando assim que dá até 9.000 pessoas nos cultos que ele está fazendo aí no Brasil. Aí ele fala assim, ó, de 9.000 pessoas, Deus vai me mostrar de revelação para 5, 6 pessoas, que é o que vai dar tempo de eu fazer. E essa é a verdade, entendeu? É lógico que também se a pessoa se expor ali e ficar orando um assim, e vai orando, vai dando mais, entendeu? Existe revelações que eu olho para a pessoa, Deus já me fala, entendeu? E às vezes há a provocação dessa revelação também. Eu olhei para a pessoa, Deus não me falou nada, mas eu pus a mão sobre a cabeça da pessoa, comecei a orar e Deus começou a me mostrar coisas. Então há como ser provocado isso, e também há uma fluência natural, entendeu? Vamos dizer assim, natural e espiritual, né? É um natural do espírito. Finalizando o versículo, diz assim, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, a profecia é isso daí. Mas vamos lá para a parte final da aula hoje, dessa introdução. O que significa, então, que aqueles homens tomaram as chaves? Não entram e não deixam os outros entrarem. A chave de sabedoria do reino. Ai de vós, advogados da lei, porque vós apropriartes da chave do conhecimento. Contudo, vós mesmo não entrardes e nem permitistes que entrassem aqueles que estavam prestes, ou seja, quase já entrando, prestes a entrar. Apropriartes é a palavra grega airo, que significa tiraram, removeram, tomaram, afastaram, içaram, inclusive eu coloquei entre parênteses aí, pesou a âncora. O barco ou o navio está em movimento, eles querem parar isso. Jogam a âncora e faz o barco parar. Aí não anda mais. Se o barco quer chegar no outro lado, acessar o outro lado, joga a âncora e trava. Então, Jesus disse, vocês se apropriaram, vocês tomaram. Vocês estão impedindo as pessoas. E aí, eu coloquei outros exemplos aqui, coloquei até outros versículos, onde aparece novamente essas palavras, esta palavra, ó. Mateus 21, 21. Jesus, porém, respondendo, diz, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a essa figueira, mas até
a estes montes, se disserem, erga-te e precipite-te no mar. Essa palavra precipitar tem a ver com remover, tirar. É tirar de um lugar e ir para o outro lugar. Então, quando os homens tomam a chave, se apropriam da chave, Jesus está dizendo, é uma chave que é para todo mundo. É uma chave que é para um uso coletivo, como esse tripézinho aqui de celular. Jesus chega aqui para a gente falar, olha, eu deixei esse tripézinho de celular aí para todos os obreiros da igreja Cavode usar. Aí eu faço, não, é só eu que vou usar. Sai. Que fulano vai usar, é só eu. Porque só eu que posso fazer isso, entendeu? Só eu que tenho que receber os louros da bênção. É isso que esses homens fizeram. É algo que é para ser usado coletivamente para todo mundo, para que eu pego essa, vamos dizer que isso aqui é a chave. Então eu pego essa chave e dou para a missionária Luciana, dou para a missionária Sonélia, dou para a Vanessa, dou para a Mariana, dou para o Felipe, e falo assim, ó, vai abrindo portas, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Aí de repente alguém resolve, não vou abrir mais não, vou ficar só para mim. Então se apropriar é o mesmo que tomar o direito de alguém entrar, de acessar uma revelação. É impedir a bênção dos outros. É impedir o milagre. E é isso que a gente não pode fazer. Botei aí também Mateus capítulo 22, versículo 13. E disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos e levai-o. Tá? Essa palavra levai-o é a mesma palavra. Levar no sentido de pegar e ir embora. Ah, tá aqui a chave, peguei, é minha, vou embora, vou levar. Aí eu pego, vou embora, vou levar e ninguém mais vai usar. O entendimento é esse. E lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Também anotei aonde encontra esta palavra, João 19:30. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar, aí a palavra tirar, o corpo de Jesus. E Pilato lo permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. É uma outra palavra em português, mas no grego é a mesma palavra, tirou. Mas aí o que muda é o sentido, o que muda é o entendimento. Apropriar-se, então, é isso aqui, ó. Está na mão da missionária Luciana. Me dá. Estou pegando. Ah, mas é para a gente usar coletivamente. Não, mas é só eu que vou usar. Você não vai usar. Não, mas eu quero acessar. Eu quero entrar nessa porta. Não, mas eu me apropriei. Tu sabe que a Igreja Católica, eu posso falar isso não como uma forma chula ou numa tentativa de denegrir a imagem da igreja, mas tu sabe que durante muitos anos as pessoas não poderiam ler a Bíblia, porque toda a informação tinha que ser passada pelos padres ou pelo Papa. Você sabe disso. E tem muitas igrejas evangélicas que seguem esse mesmo entendimento, entendeu? Não deixa o povo aprofundar. Eu lembro na época que eu era criança, as igrejas proibiam as pessoas ler. Ó, você não pode ler Apocalipse. Ah, vai catar coquinho, lê tudo, irmão. Absorve todo o conhecimento. Não, aí às vezes colocavam medo. Não, para você ler Apocalipse, você tem que jejuar, porque senão o bicho pega. É isso. É pegar a chave e falar assim, ó, a chave está aí, mas cuidado, que a porta que você vai abrir, né? O Silvio Santos aqui no Brasil tinha a porta da esperança, lembra? Mas tinha a porta do desesperado também. Às vezes o cara abria a porta achando que era a porta da esperança, sai um bicho para pegar ele. Então é basicamente isso. E tem gente que manipula o conhecimento justamente para não deixar a pessoa acessar. Aí eu coloquei uma frase de efeito aí, lá vai eu com as frases de efeito, né?
tudo que você precisa para escravizar alguém é apenas deixar ele sem conhecimento das coisas. Assim serão escravos da ignorância. Irmãos, isso serve para todos os obreiros. Eu tenho uma preguiça, eu vou desabafar com vocês aqui. Eu tenho uma preguiça. Eu sei que tem coisas que é o líder que tem que fazer. Mas eu tenho uma preguiça de obreiro chegar para mim e falar, faz isso, pastor, sendo que eu sei que a pessoa tem capacidade de fazer. Está aqui a pessoa incorporada, manifestada um demônio, vou dar um exemplo. O obreiro vai e traz a pessoa para mim. Irmão, por que você não já expulsou e não já adquiriu a tua experiência? Tu quer que eu faça isso? Está aqui uma pessoa para o senhor orar, para Deus curar. Por que tu não faz isso? Por que tu não já meteu a mão e já orou? Tá bom, aí tu já tentou, é uma coisa, entendeu? Só transferir a responsabilidade para os outros não adianta. Então eu não quero que a igreja Cavode e os obreiros sejam assim, entendeu? Eu quero que todo mundo pegue essas chaves de conhecimento, esses acessos e comecem a abrir as portas para o povo. Você é a pessoa que detém essas chaves, ou que está começando a essas chaves ser colocadas nas suas mãos. Finalizando o estudo, o diabo odeia quem tem a chave do conhecimento. Um exemplo só que eu coloquei. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito. Irmão, o diabo, ele escraviza as pessoas na ignorância. O diabo, ele é pintado como todo forte e poderoso, vamos dizer assim, só na mente de quem não sabe, de quem não conhece quem ele é mesmo. Porque quem conhece do mundo espiritual e de Bíblia, não vai estimar o diabo, ou seja, colocar ele num palanque bem alto, e também não vai descredibilizar, mas vai saber quem ele é. Mas quem não tem conhecimento, ele comete esses erros, que muitas vezes são extremos, entendeu? Ou você não tem medo de nada, ou você tem medo de tudo. Não é assim. Está aqui provado. Vai-te, Satanás, porque está escrito. Ó, aonde estava escrito já. O Senhor, ao teu Deus, adorarás. Está escrito. Eu não vou te adorar, Satanás, porque está escrito que a Deus adorarás. E só a ele servirá, que essa tradução é mais simples. Só a ele prestará um culto. Mateus 4:10. Jesus venceu o diabo lá no deserto, não foi com oração, irmão. Não foi apenas o jejum. Pelo contrário, 40 dias de jejum e de oração, e o diabo estava lá perturbando ele. Como que Jesus venceu o diabo ali na tentação? Chave do conhecimento. A chave do conhecimento é o que abre as portas. A chave é que abre as portas. Aí eu coloquei mais uma frase aí. Não adianta fazer a campanha das portas abertas se eu não tiver a chave para abrir as portas. Vocês já se depararam com essa situação? Deus me abriu uma porta. O apóstolo orou, a pastora orou, a missionária orou, os obreiros oraram, a porta abriu. Ou melhor, a porta apareceu. Mas quando eu fui acessar, não consegui. Não deu certo. Eu não tive sabedoria, não tive entendimento, não fiquei indeciso se era ou se não era. Mas nós orou tanto para essa porta vir e você não conseguiu entrar na porta? Ixi, se eu fosse contar experiências de pessoas que eu orei, a porta veio
e essa mesma pessoa fechou a porta? Ou nem acessou, nem entrou? Tem um monte. Ou seja, não adianta você pedir uma oportunidade, porque porta representa oportunidade. Está pedindo uma oportunidade para Deus se você não tem a chave para abrir? Se a igreja Cavode é uma porta que vai ajudar pessoas, não, eu quero ser obreiro e vou ser um pastor ou uma pastora dessa obra assim top. Você tem a chave para abrir as portas para essas pessoas? Ou você acha que porque a porta veio, já está aberta e é só você continuar do jeito que você está? Não, irmão. Não, irmã. Tem que ter a chave da sabedoria, a chave do conhecimento. Muita gente, a oportunidade Deus dá. Muita oportunidade vem. Tem gente que não tem a chave, não acessa. Poderia colocar isso como Deus, eu quero um contrato com isso aqui, um contrato que vai me deixar rico. Aí você ora, Deus traz. Mas quando o pessoal lá que vai te contratar vai ver a sua capacidade, a sua sabedoria, o seu conhecimento, vai falar, não, você não tem preparo de nada, não. Mas e agora? A porta apareceu, mas o milagre não aconteceu? Porque você não tinha a chave. É muito forte isso aqui, viu? A chave do conhecimento, aí é uma coisa particular que eu coloquei quando eu estava fazendo o esboço. A chave do conhecimento tem me feito ir em muitos lugares para pregar e ministrar a muitas pessoas. Todos nós temos sede e fome de conhecimento, e principalmente de conhecimento revelado. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe, olha a palavra aí, sabedoria, conhecimento. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo, ou tendo conhecimento, tendo sabedoria sobre o bem e o mal. Todo mundo que vai procurar a igreja, ou vai procurar você, obreiro, vai procurar você, líder, vai procurar você, pastor. Todo mundo está atrás dessa chave, chamada conhecimento. Se você não tem ela, as pessoas podem até ir lá. Ele tem a chave, não vai abrir, não. Vou procurar outro que tem. Fui e estou indo em vários países, como vocês têm visto aí, eu indo pregar. Por que tu acha que as pessoas me convidam? Acharam o senhor bonito. Obrigado, gente. Glória a Deus. Eu creio pela fé, Jesus. Minha mãe dizia, né? A minha esposa disse que gritou aqui também acha. Não, irmão. Conhecimento, sabedoria. As pessoas querem aquilo que elas não têm ainda. Por que que Eva comeu do fruto proibido? Porque ela queria algo que ela não tinha. E o que que ela não tinha? A chave do conhecimento. Ela não sabia. Porém, aqui no caso, a serpente enganou ela, entendeu? Porque fez ela cair num mar de perdição. E sucessivamente depois, o tal do Adão também foi na mesma onda. Porque o ser humano, irmãos, ele está à procura dessa chave. O que que os coach estão fazendo? Os coach fica fazendo figa para o povo, entendeu? Não, eu vou te revelar isso, vou te mostrar isso. Tu quer ser milionário, tu quer ser isso, você quer ser... Aí o povo fica assim, eu quero. Então paga por essa chave. E eu aqui, para vocês que são obreiros da Cavode, nós temos dado essas chaves de graça, entendeu? Pena que muitos não valorizam. Eu vou dizer algo para vocês, para a gente finalizar. Vocês só vão chegar onde a gente está chegando, aonde eu estou chegando, ou mais longe do que eu, se vocês tiverem essa chave. As pessoas querem ver essa chave em vocês, obreiros, a mesma que está em mim. E o que que é isso?
O mesmo tipo de conhecimento que eu tenho pregado, as pessoas querem ver em você. O mesmo nível de unção, de autoridade, as pessoas querem ver em você. Por que você acha que Paulo dizia para os discípulos, nas cartas, ele dizia, sejam os meus imitadores. Ele está dizendo, eu tenho as chaves. Porque as pessoas querem isso, irmãos. Eles querem essas chaves. Que vai levar essa pessoa para um novo portal, para uma nova oportunidade, para uma nova dimensão de conhecimento e sabedoria. Essa revelação aqui, que já está estabelecida, é a fonte primária. É a fonte primária. Que você já tem que ler e aprofundar. No final, eu coloquei aí, ó. Experiências com Deus, testemunhos sobrenaturais, conhecimentos divinos, que inclui visões, sonhos, revelações, profecias e arrebatamentos de espírito, tudo. Pode até virar um Talmud evangélico. O que é o Talmud? O Talmud é uma literatura judaica que passa a tradição oral. Entendeu? É uma tradição oral. A tradição oral é bacana, irmãos. É bacana a gente saber o que é que aconteceu com os nossos pais, o que é que aconteceu na história das igrejas, entendeu? O que Deus fez, é bom a gente ter essa memória. Então, de certa forma, até os livros dos pastores, dos pregadores, dos profetas, que vão nos dar informação dos seus testemunhos, das suas vidas, são talmudes evangélicos, entendeu? É uma tradição oral. Porém, tem muitos movimentos, principalmente os movimentos pentecostais, que a vida deles é fundamentar a igreja nesses talmudes evangélicos, nesses sofismas, e muitos até beira a heresia, né? Para não falar literalmente a heresia. Aí fundamenta as suas doutrinas nessas heresias, ou nessas testemunhos, entendeu? Como nós temos uma igreja aí, que eu não vou citar o nome para não dar problema, que a líder, mas só de eu falar vocês vão lembrar. Quem não lembrar, depois pesquisa. A líder dessa igreja era uma profetisa top de revelação, mas percebe que não tinha tanto conhecimento bíblico. E aí ela adquiriu uma enfermidade, estou resumindo, tá? Ela adquiriu uma enfermidade, uma doença, e aí Deus disse para ela assim, ó, eu vou te levar, você vai morrer, você não vai sobreviver. Chegou o seu tempo. Só que ela falou assim para os líderes dela, para os pastores dela. Quando eu morrer, e a bicha era boa na revelação, viu, na profecia. Quando eu morrer, vocês podem orar para mim, porque eu vou estar lá pertinho do Pai. E eu já vou, como eu estou lá pertinho dele, eu já vou e converso com ele daquilo que vocês querem. E é uma igreja evangélica, entendeu? Mas baseado numa seita. Porque esse entendimento de alguém ser esse interlocutor, esse intercessor, isso é o papel do Espírito Santo. Não é para homem nenhum. É a doutrina da Igreja Católica rezando para os santos, só que aí nós temos uma reza evangélica, entendeu? E ela disse isso. E aí um tanto de líderes e pastores hoje, quando estão na igreja deles lá pedindo um milagre, uma cura ou expulsando um demônio, primeiro cita a memória da mulher, o nome da mulher, e depois o nome de Jesus. Já pensou? Então, é o exemplo que eu estou dizendo aqui. Que essas experiências, essa sabedoria, tá bom, para a gente edificar, para a gente saber, é uma coisa. Para a gente fundamentar uma doutrina, para falar, não, a doutrina da Igreja Cavode é baseada na experiência do apóstolo Eliseu, porque ele foi arrebatado do céu, e lá ele ouviu o anjo querubim dizendo, olha, todo mundo da Cavode vai ser salvo. Só os da Cavode vai ser salvo. Aí eu crio essa doutrina, só quem é da Igreja Cavode vai ser salvo. Ah, irmão, pelo amor de Deus, né? Aí, para rebater esse entendimento errado, eu deixei aí
1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 14. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como um sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um edifica sobre ele. Vê que eu marquei aí essa expressão sobre ele, sobre ele. Já falei 2 vezes, sobre ele. Paulo está dizendo, sobre ele, eu marquei aí. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Eu não posso falar assim, ó, pela minha experiência, pela minha revelação, pelo meu arrebatamento do Espírito, que eu fui lá no céu, fui lá no inferno, sei lá. Eu estou dizendo que é assim, que é fundamentado nisso daqui. Não, irmão. O fundamento da nossa igreja, da Igreja Cavode, e o fundamento da Igreja Apostólica, no geral, é um fundamento que é fundamentado em Cristo, não na visão de um maluco, de um doido, ou de uma pessoa inteligente que usa essa chave do conhecimento para fechar a porta para os outros, entendeu? Aí ele nem entra e nem deixa os outros entrar. Não, não é isso não. O fundamento já está estabelecido. O fundamento é Jesus. Então, nosso ministério profético, visões, revelações, profecias, tudo tem que ser com este fundamento, chamado Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou, nesta parte permanece, esse receberá o seu galardão. Então, ele está falando aqui de edificação, de fundamentação, mas já no alicerce. Não posso tirar o alicerce, não posso tirar o suporte, né? Na próxima aula, na semana que vem, a gente vai entrar, então, dentro deste entendimento sobre os dons. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fale agora ou cale-se até a próxima aula. Pode falar, irmão, se alguém quer perguntar alguma coisa. Posso orar e finalizar? Acho que ficou bem entendido, né? Queridos, ó, vai assistir nas aulas, as outras antigas lá, que tá na playlist lá, viu? Eu tô vendo lá as visualizações lá. Ninguém tá assistindo, não. Ou poucas pessoas estão assistindo. Ô, apóstolo, você pode me mandar o link novamente? Vou mandar para todo mundo de novo, Porque eu viu? prefiro assistir de dia, que a noite é complicada, eu gostaria de ver de novo algumas aulas. Fechou. E principalmente, gente, quando eu não puder fazer a aula na semana, como já tem um monte gravada, vai assistindo elas, entendeu? Ou vai reassistindo novamente, porque daí é bom, você vai deixando a coisa bem fresca na sua cabeça. Então é isso, gente. Semana que vem a gente aprofunda a partir da semana que vem a gente aprofunda nesse quarteto fantástico dos dons de revelação. Aí nós vamos falar de discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e profecia. É top. Glória a Deus. Oramos, Senhor, te damos graça, te agradecemos por essa aula, por esse momento. Que o Senhor grave, que o Senhor deixe fixado em nossos corações esse entendimento. E tudo que foi ministrado aqui, que seja relembrado, que seja vivido, que seja experimentado por esse homem, por essa mulher sempre. Não deixe aquela ave de rapina, como diz lá em Mateus capítulo 13, que vem e come a semente. Eu impossibilito, eu amarro os demônios para que essa revelação não seja tirada dessa pessoa. Pelo contrário, que essa pessoa grave isso no seu espírito, que essa informação crie vida dentro dele e dela. Nós te agradecemos por mais um dia aqui na tua presença e que o Senhor nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Amém. Eu não sei vocês, mas eu, quando estava fazendo o esboço mesmo, eu achei muito top. Eu gostei demais desse entendimento aqui. Muito bom, Amém. maravilhoso.
Glória a Deus. Então, até semana que vem, gente. Deus abençoe cada um. Forte abraço, um beijo no coração de Amém, todos. graça e paz. Amém. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Tchau.